Voltamos Vale a Pena da Pena, que é o Miotti. Aqui é a Marina. Marina, assistimos um documentário chamado Rindo à Toa, Humor Sem Limites. É um documentário sobre humor raiz, onde todo mundo era atingido pelo humor. O filme conta a história desde o final dos anos 70, na época da ditadura, até uns anos 2000 mais ou menos. Começou mostrando ali a época das revistas, dos jornais, que era o Pasquim, o Planeta Diário, que era o pessoal do Cacete Planeta. O Planeta Diário e o Caceta Popular. Eles faziam o jornal e a revista. Laerte também. Laerte também. Muita gente apareceu ali. Tem gente até que se surpreendeu mostrando pessoas antigamente, né, o que elas faziam. Quem ele tá mostrando? Ele tá mostrando Caceta Planeta, o pessoal do Caceta Planeta, o pessoal do TV Pirata, o Ernesto Varela, que era o personagem do Marcelo Tais, o Traje a Rigor, Blitz, Hermes e Renato, Sai de Baixo, lá com o Miguel Falabella. Entrevista muita gente. E eles mesmo falam que, assim, era um humor que hoje em dia não daria certo. Hoje em dia as pessoas não conseguem mais aceitam. rir. As pessoas não conseguem mais rir do que eles faziam antes. E era um humor politicamente incorreto. Totalmente. Totalmente incorreto. Eles reconhecem isso, todo mundo lá entende que esse tipo de humor ofendia, era censurado. Algumas pessoas ficavam incomodadas, mas eles até explicam por que não tinha ninguém que ia lá reclamar. Porque como esse tipo de humor começou na época da censura, se alguém reclamasse era ruim pra todo mundo. Porque aí voltava com mais poder a ditadura, porque aí mais gente ia presa. Então, eles faziam esse humor. Se passasse pela censura, se ficasse ali meio que escondidinho e ninguém reclamasse, continuava. E assim, mostra muitas cenas dos programas antigamente. Também teve até um programa legal que eu esqueci de falar, né, da Regina Casé com o Luiz Fernando, que era um programa que eu adorava. Mostra muitas cenas de jornais, de revistas. E você via que o negócio era pesado. Era pesado. Era mulher de perna aberta com capa de jornal. Era peito, era homem agarrando mulher, falando do Papa na capa do jornal. Sacaneando o Papa, né? Falando sacanagem sobre o Papa. E juntando o conteúdo do Papa com coisa de putaria. Então, era um conteúdo muito mais pesado do que a gente vê hoje em dia. Pois é. E naquela época era de boa. Era de boa mesmo, apesar da época da ditadura. E o documentário, ele segue nessa ordem. Ele começa ali do começo desse tipo de humor e vai passando por grupos, né? Tipo, o primeiro grupo dos jornais, depois a gente vai falar sobre alguns de música, e depois passa pro teatro, vai passando pra TV. E ele vai mostrando, e isso até chegar nos tempos atuais, né, que são os anos 2000, onde esse humor começou a se apagar. E ele vai intercalando a imagem de depoimento dessas pessoas que viveram esse tipo de humor, né, que praticaram esse tipo de humor, com imagens da época mesmo, imagens da TV, com imagens dos recortes de jornal. Ele é bem dinâmico, é um documentário bem dinâmico, você vai assistindo, vai ali, e quando você vê já passou 1h40 de documentário. E assim, além de tudo, tem uns Vale a Pena aqui que a gente falou que o documentário estava mal feito, mal montado, mal filmado. E às vezes a gente tinha a sensação de que não sabia, a gente se perdia na época. Nesse aqui não, esse aqui tá tudo certinho, tá muito bem filmado, tá com várias câmeras, numa entrevista, sabe? Não tá só com aquela câmera na cara da pessoa, que a pessoa se afasta e some da câmera, sabe? Não, esse aqui tá bem montado e tudo. Um dos diretores é o Cláudio Manuel, um dos cacetas. Então o cara tá acostumado com TV, tá acostumado com cinema também, que já até fez filme. Tem o Niso Neto também falando um pouco sobre Chico Anísio, né? Muito bom. Niso Neto, quem não sabe, é o dublador, né? Filho de Chico Anísio. Tem até o Boni. Tem o Boni falando muita coisa. O Boni, não é o Boninho não, o Boni mesmo. O Boni mesmo. Então pra você ver que o negócio ali, sabe, é a raiz, são os primeiros. Pois é. O filme será lançado só em algumas praças agora, dia 30 de maio. Não vai ser lançado no Brasil inteiro. É Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Brasília. Então é isso. Qual a sua nota para o documentário Rindo à Toa? Gostei muito, assim, eu acho que foi muito dinâmico, mostrou uma visão do humor que é importante as pessoas conhecerem, ainda mais quem é de hoje. Porque o que eu digo de hoje é que, tipo assim, nasceu depois dos anos 2000, por exemplo. Que é importante você conhecer essa parte do humor e entender que você não tá sendo atingido. Eles não estão fazendo, tipo, hoje em dia é diferente o tipo de humor, mas é bom você ter uma outra visão, sabe? O que eu mais gostei, que aumentou minha nota, foi o final do documentário. Quando todo mundo ali se junta pra dar essa moral pras pessoas e falar assim, cara,
entenda, sabe? Você não vai julgar a gente pelos trabalhos que a gente fez, porque a gente nunca teve a intenção de ofender. E isso é maravilhoso. Eu acho que é importante. É um documentário que conta muito sobre a história brasileira também, porque não mistura não é só sobre humor. O bom é isso, que tá mostrando a história do Brasil. Isso é importante, porque não tá falando só sobre piada, não. Tá falando sobre um contexto que a gente passou, um sofrimento de repressão e tudo mais. E mistura tudo e é incrível. Eu acho que é um documentário que tem que ser visto e eu vou dar 5. Beleza, também dou 5, sem dúvida, né? Eu tava precisando ver um negócio desse. Tava precisando, porque os tempos atuais aí, coisas muito chatas aí rolando, negócio de próprio humor, mas eu revi coisas que eu via na época que eu era adolescente, criança. Eu lia os jornais quando era criança, sabe? Eu lia mesmo. Meu pai entregava na minha mão, lia o jornal, lia a revista, e tinha lá putaria, tinha... Sério, coisa de sexo, e eu tava lá lendo. Normal. Sério, meus pais entregavam, ok. Eu acho que tem certas coisas que hoje em dia as pessoas proíbem que fazem as pessoas ficarem piores. Porque essa proibição faz com que a pessoa entenda como se fosse uma rebeldia e ela não vê mais aquilo como algo natural. Pois é. E isso é muito ruim. Pois é. 30 de maio algumas praças e espere que logo acho que pode ser que lance no Brasil inteiro. Beleza? Eu vou dizer uma coisa, é um documentário que eu ri muito mais do que muito filme de comédia que tá rolando nos cinemas hoje em dia. Pois é. Então é isso. Até a próxima. Beijos. Não sei por que eu fui dizer bye, bye.